Bom, eu queria agradecer a presença de todas as pessoas que aqui estão e vamos então dar início aos nossos trabalhos. Eu declaro, portanto, aberta a presente reunião, informando a todas as pessoas que esta reunião se realizará de forma presencial e via web, através do aplicativo Zoom, ao vivo pela internet no site da Câmara e na página da comissão no endereço cd.leg.br/CETASP. Esclareço que, salvo manifestação explícita em contrário, a participação dos palestrantes na mesa de apresentação e debates deixa subentendida a autorização e publicação por qualquer meio e em qualquer formato, inclusive mediante transmissão, ao vivo ou gravado pela internet e meios de comunicação desta casa, e por tempo indeterminados pronunciamentos e imagens pertinentes à participação na audiência pública realizada nesta data, segundo o artigo 5º da Constituição Federal e da Lei 9610 de 98. Informa ainda que as imagens, o áudio e o vídeo estarão disponíveis para serem baixados na página desta comissão, logo após o encerramento dos trabalhos, e que as fotos dos eventos, se houver, serão disponibilizadas no banco de imagens da Agência Câmara, na página da Câmara Federal. Esta reunião de audiência pública foi convocada por mim, nos termos do artigo, por mim, deputada Érica Cocai, nos termos do requerimento número 26 de 2023, aprovado por esta comissão para discutir a necessidade da regulamentação da Lei Federal 11.901, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a profissão de bombeiro civil e dá outras providências, conjuntamente com a criação do Conselho de Classe da categoria, em homenagem ao Dia do Bombeiro Civil no Distrito Federal, dia 1º de junho. Nós vamos, então, chamar os nossos convidados. Nós vamos chamar, como a mesa é bastante extensa, nós vamos chamar os componentes da mesa, uma parte ficará aqui nessa primeira bancada, e na medida que as pessoas forem falando, podem sair para que as outras possam se acomodar. Eu gostaria de chamar o André Luiz Ceciliano, que é da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, secretário especial de Assuntos Federativos. Ainda não chegou. Nós vamos, então, chamar o Jackson da Silva Azara, do Ministério do Trabalho e Emprego, superintendente regional do Trabalho e Emprego no Distrito Federal. Um prazer tê-lo aqui. Convidá-lo para compor a mesa. Convidar o Felipe Araújo Souza, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Bombeiros Profissionais do Distrito Federal, Sindibombeiros DF, e conselheiro consultivo da Frente Parlamentar Prevencionista. Gostaria de chamar ainda o Jorge Alexandre Alves, que é coordenador da Comissão de Estudos de Planos e Equipes de Emergência contra Incêndios do Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndios, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Convidar o Fabrício Nogueira, da Universidade de Segurança contra Incêndios e conselheiro consultivo da Frente Parlamentar Prevencionista. Convido ainda o Cristiano Augusto Vargas, que é coordenador da Defesa Civil de Várzea Paulista, conselheiro consultivo da Frente Parlamentar Prevencionista e articulador nacional do GT Prevencionista. Chamo Wesley Pinheiro Batista, coordenador nacional do Conselho Consultivo da Frente Parlamentar Prevencionista. E chamo ainda Deise Duarte, que é coordenadora e fundadora do Grupo de Pesquisas em Planejamento dos Riscos Tecnológicos e Ambientais, integrado na Universidade Federal de Pernambuco. Convido o administrador e gestor público Humberto Lúcio da Silva Lima e o coronel, chefe do Departamento de Segurança contra Incêndios do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, o senhor Rogério Alves Dutra. Então, nossa mesa está composta com a mesa estendida também. Nós vamos estabelecer um prazo, a mesa bastante
bastante participativa e com muitas representações, nós vamos conceder um prazo de 6 minutos para cada um dos expositores para que possam fazer as suas falas iniciais. Então, eu passo nesse momento para que nós possamos começar com o Felipe, que é um dos proponentes, um dos provocadores, eu diria, desta audiência pública e tem feito um trabalho muito intenso aqui pelos direitos dos bombeiros civis aqui do Distrito Federal e de todo o Brasil. Então, passo a palavra para o Felipe e, em seguida, saindo o Felipe, eu peço para que para que ocupe o seu lugar o Rogério Alves Dutra, que é o coronel-chefe do Departamento de Segurança contra Incêndio do Corpo de Bombeiros. Também, se preferirem, podem falar da bancada onde se encontram. Então, com a palavra, então, o senhor Felipe Araújo Souza, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Bombeiros Profissionais do Distrito Federal, por um prazo de 6 minutos. Boa tarde. Agora sim. Pessoal, muito bom ver esse auditório lotado. Quero desejar uma boa tarde a todos os bombeiros civis que vieram aqui hoje, aqueles que são aqui de Brasília, dos outros estados. Estou vendo aqui muitos representantes de sindicatos, pessoal do Sindiclube, Sindicato da Limpeza Urbana, Sindicato dos Instrutores de Autoescola. E essa audiência hoje, ela é muito importante para a gente, bombeiro civil. Nós acreditamos muito que a regulamentação da Lei 11.901 vai trazer um benefício muito grande à nossa profissão aqui dentro do Distrito Federal. Eu quero agradecer à deputada Érica Cocai por ter sido tão guerreira junto com a gente e estar com a gente em todas as ocasiões. Érica já teve a oportunidade de ir nos postos de serviços, conversar com os trabalhadores e ela pôde presenciar a angústia e o abandono de alguns trabalhadores que a gente tem uma dificuldade ainda de representação e a gente entende que isso se dá muito pela regulamentação da Lei 11.901. Todo esse período aqui dentro do Distrito Federal, nos últimos 12 anos, pelo menos, há uma grande discussão entre bombeiro civil e brigadista. No judiciário, em muitas discussões judiciais, essa discussão ela já não se dá tão presente mais, porque o judiciário entende que o brigadista é o bombeiro civil. Eles exercem funções iguais ali. Por mais que haja discordância, essa é a realidade que se traz dentro do judiciário hoje. E a regulamentação a gente acredita que vai pacificar. E aí a Érica tem tido um papel importante aqui, que é também na discussão junto ao Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Nós tivemos uma bela reunião com a comandante-geral, a comandante Mônica, o qual a Érica, além de marcar, agendar a reunião, ela também mediou. Porque não significa o fato de uma deputada defender o bombeiro civil que ela é contra o bombeiro militar. Até porque nós, bombeiros civis, não somos contra os bombeiros militares. Nós desejamos trabalhar em harmonia e vivermos de forma tranquila e conseguir, eles exercendo a função deles, a gente exercendo a nossa, sem entrar nas atribuições que são deles. É bom que isso fique bem claro aqui. Quando eu falo da regulamentação, a importância dela, eu vou citar o exemplo dos bombeiros civis florestais. Quando a gente pega a Lei 11.901, que ela fala que todo profissional que trabalha de forma remunerada na prevenção e no combate a incêndio, ele é bombeiro civil, a gente não pode deixar os bombeiros civis florestais de fora. Uma ação nossa aqui, junto ao IBRAM, no ano passado ainda, garantiu para esses profissionais 30% da periculosidade. E como a gente vai deixar esses profissionais de fora, que já ganham tão pouco? A realidade desses profissionais em todo o Brasil são salários muito baixos. E a gente precisa, dentro dessa regulamentação, discutir a vida desses profissionais também. Érica esteve lá com a gente e viu, eles querem atenção, eles querem um reconhecimento de um trabalho excepcional que eles prestam em todo o Brasil. Eu acredito que dentro dessa sala não exista uma só pessoa que se discuta a importância desses profissionais para a nossa nação. Dentro dessa regulamentação também, a gente espera discutir a questão da formação do profissional. A gente tem trabalhado muito aqui em Brasília. Os bombeiros civis, por exemplo, posso citar os bombeiros civis aqui da Câmara, que eu os conheço e sei do trabalho e a seriedade que eles fazem aqui. Érica e os outros deputados também conhecem a seriedade desses trabalhadores aqui. Eles precisam, na sua formação inicial,
serem certificados como bombeiro civil e ter uma extensão desse curso. Esse curso precisa melhorar, ele precisa ser aperfeiçoado. É preciso que dentro de uma regulamentação a gente discuta as especializações, porque quem é bombeiro civil sabe. O bombeiro civil que trabalha na área do hospital, ele não vai exercer a mesma função do bombeiro civil que trabalha no incêndio florestal. Então, como que a gente vai fazer um curso inicial básico e vai colocar a pessoa para estar trabalhando num local onde ela não aprendeu, ela não estudou para estar trabalhando naquilo ali? Nós precisamos, dentro dessa regulamentação, se possível for, discutir um curso básico para bombeiro civil com especializações. Nós temos bombeiros civis florestais, quem trabalha em hospital, nós temos a diferença de quem trabalha em determinados ambientes aqui dentro do Distrito Federal, e eu não acho que seja diferente para os outros estados. Ainda bem que a gente tem representantes dos outros estados que vão ter o poder da fala aqui também e vão poder... Nossa, acho que acabou os 6 minutos. Não. Então, os representantes dos outros estados, eles vão poder deixar isso mais claro para nós. Nós vamos ter a oportunidade de debater bem esse tema. E nós queremos, nesses próximos 4 anos, aproveitar o governo do presidente Lula e regulamentar essa lei, porque nós sabemos que foi ele que sancionou ela em 2009. Então, se ele retornou agora, nós temos a oportunidade clara da regulamentação por quem sancionou essa lei. Muito obrigado a todos. Obrigada. O objetivo desta audiência é trabalhar na perspectiva da regulamentação, e a regulamentação é um instrumento de valorização dos bombeiros civis, para que nós, todas as pessoas, possam reconhecer a importância dos bombeiros civis e a sua função insubstituível para a defesa da vida e a defesa também do patrimônio. Eu passo então a palavra ao senhor Rogério Alves Dutra, que é coronel, chefe do Departamento de Segurança contra Incêndios do Corpo de Bombeiro Militar. Você fica aqui do lado. Coronel Rogério Alves. E em seguida para o Jorge Alexandre Alves. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar a deputada Érica Cocai, em nome da senhora, cumprimento todos aqui presentes. Bem, eu estou hoje como chefe do Departamento de Segurança contra Incêndio, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. E o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é referência nacional, claramente. A gente não é contra a questão do bombeiro civil. Eu acho que, para mim, isso já está consolidado. Acho que o grande problema aqui é justamente tentar equiparar bombeiro civil com brigadista. Para mim, são coisas distintas, são profissões distintas. O brigadista é um profissional, e o bombeiro civil é outro profissional. Então, assim, acho que um problema que ocorre aqui no Distrito Federal é querer o aproveitamento do currículo de brigadista e passar a chamar a pessoa de bombeiro civil. Isso não pode. Ele teve uma formação de brigadista. Então, isso aí até prejudica o bombeiro civil, que deve ter uma formação melhor, tem uma semântica muito pesada para se chamar de bombeiro. Então, não pode ter um currículo mínimo, e em decorrência daqueles que realmente se formaram como bombeiros civis. Dentro do Distrito Federal, nós temos uma política de segurança contra incêndio, que ela foi até publicado no nosso Diário Oficial, de 224, de 23 de novembro de 2017. O que é a segurança contra incêndio e pânico no Distrito Federal, do Distrito Federal? É toda e qualquer atividade, prestação de serviços, tecnologias, normas, que tem o objetivo de prevenir e minimizar os efeitos adversos dos incêndios e promover o bem-estar da sociedade de acordo com o interesse público. Então, assim, a responsabilidade do Departamento de Segurança contra Incêndio é na questão de incêndio, de prevenção de incêndio. Então, o meu departamento não entra na questão operacional, não entra no salvamento, não entra no resgate aéreo.
aquático, né? Então, a gente cuida da parte de prevenção de combate a incêndio, né? Então, a gente precisa de um profissional que atenda a nossa política de segurança. Ele é um elemento de um sistema, né? Então, assim como eu tenho um extintor de incêndio, um sistema de extintor de incêndio, né? Eu tenho um sistema de preventivo de combate por sprinkler, eu tenho um sistema que é composto por pessoas para auxiliar em determinadas atividades. E, para isso, eu não preciso de um bombeiro civil. E eu não estou dizendo que eu sou contra o bombeiro civil. Tá? Para mim, está pacificada a questão do bombeiro civil. Eu estou dizendo que, para a atividade, segurança contra incêndio, o sistema, no Distrito Federal, a gente precisa de brigadista. É tanto que a brigada ela pode ser formada por próprios elementos da edificação, né? Fica a critério do proprietário ele contratar uma brigada particular. Então, a gente não pode ser utilizado, né? Não pode se utilizar o Corpo de Bombeiros para criar ambientes de emprego, né? Como eu disse aqui, nós estamos aqui para promover o bem-estar da sociedade de acordo com o interesse público, né? Então, a gente tem que dar a melhor sistemas de segurança para a população. Então, a gente entende, e isso por experiências, por questões técnicas, científicas, né, de que uma pessoa com um currículo menor atende, que é justamente auxiliar no abandono da edificação, no combate a um princípio mínimo que seja de incêndio, né? E ele não pode passar disso, né? De fiscalizar os preventivos da edificação. E a gente já teve experiência com isso. Aqui o INSS mesmo foi um exemplo. O brigadista tentou combater o incêndio, não conseguiu combater, né? Depois que ele se propagou, que foi chamar o Corpo de Bombeiros. Não. A primeira coisa que ele tinha que fazer era acionar o Corpo de Bombeiros para a gente dar o deslocamento, né? Por sorte, foi na madrugada, não tinha população, né? E em decorrência das características da edificação, que não tinha compartimentação por alvenaria, né? Composto por divisórias de madeira, cortinas de tecido, houve uma propagação muito rápida. Então, assim, o bombeiro civil é para uma coisa mais robusta. Nós temos exemplo aqui no próprio aeroporto, né? Nós temos realmente bombeiros civis. Eles lidam com a viatura, né, com um veículo de porte bélico, né, que cuida de altas temperaturas, né, que ele pode se... né, num acidente aeronáutico, ele pode se deparar com altas temperaturas, né, e precisa de equipamentos especiais, precisa estar especializado. Ao contrário de um brigadista, que é uma pessoa que é só para orientar na rota de fuga e acionar o bombeiro e cuidar da parte preventiva. Então, assim, para o Corpo de Bombeiros, nós não somos contra a regulamentação da profissão de bombeiro civil, né? Só que a gente tem que deixar claro algumas questões de Estado, né? Desculpa. Que a atividade ela deve ser regulada pelo Corpo de Bombeiros, pelos Corpos de Bombeiros, porque é uma atividade de segurança pública. Né? Isso eu estou falando atividade, a gente não vai regular o profissional, né? Mas a atividade ela tem que ser regulada, né, pelos corpos de bombeiros militares, por se tratar de atividade de segurança pública. Então, questões de Estado, né, devem ser resolvidas por entes de Estado. Né? Então, a gente tem a responsabilidade, né, responde isso, inclusive, penalmente, quando a gente tem atividade. Então, a gente precisa fazer essa regulagem para que a gente consiga dar segurança para a população, né? Fiscalize, né, essa atividade. Ela não pode ser só uma questão de contratar particularmente para exercer qualquer atividade. Não é qualquer atividade, é uma atividade de segurança pública que pode ser terceirizada em algum momento, né? Em decorrência de não ter profissionais. Ótimo, muito obrigada pela explanação. Eu passo então ao Jorge Alexandre Alves, que é coordenador da Comissão de Estudos de Planos e Equipes de Emergência contra Incêndio do Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndios da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Um, dois. Isso, Jorge Alexandre. Guarda só um minutinho, você pode colocar. Bom, enquanto ele coloca a apresentação, tá? Gostaria de agradecer mais uma vez o convite. A deputada Érica Cocai, a qual, na pessoa que eu agradeço também, né? E homenageio também todos os participantes da mesa. Precisava aumentar mais o som. Tá, acho que está um pouco baixo, né? Melhorou? Ok. Melhorou. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Tá? Novamente, deputada Érica Cocai, a qual eu também parabenizo também a iniciativa, né, juntamente com todos os demais participantes da mesa e os demais convidados para a palestra. Tá? Eu vou falar a respeito, né, do tema que me convém e ao qual eu estou designado sobre as normas técnicas da BNT, que tratam sobre a profissão do bombeiro civil. Tá? Então, lembrando que... Deixa eu ver, já está apresentando? Acho que não. Acho que agora sim. Vamos ver. Acho que tem que abrir a apresentação. Desculpe. Tá? Mas não tá rodando. Ok, agora foi. Deixa eu só avançar. Tá, rapidamente. Então, eu sou coordenador da Comissão de Estudos, né, de Planos e Equipes de Emergência, que é responsável por uma série de normas técnicas, entre elas as pertinentes às atividades de bombeiro civil. Tá? A apresentação era para ser para 30 minutos, vou resumi-la rapidamente, tá? Falar especificamente das equipes de emergência. Para as normatizações da ABNT, equipes de emergência são compostas por brigadistas e bombeiros civis. O brigadista, dentro da normatização, é o brigadista que pertence a uma instituição, à empresa, e foi treinado para um eventual atendimento de emergências. Tá? Ele não é remunerado para ser brigadista. Né? E o bombeiro civil é o profissional dedicado, exclusivo para atendimento de emergência, incluindo a prevenção. Tá? Bom, as normas da ABNT, elas possuem um conjunto que regulamenta, né, o que auxilia de maneira técnica sobre a questão dos bombeiros civis. Então, você tem ali uma primeira norma, que é a 16877, que ela trata como se forma o bombeiro civil, a norma de qualificação. Então, é uma norma específica para saber qual que são os componentes. Lembrando que normas brasileiras são para todo o território nacional e são também aplicáveis em outros países do próprio Mercosul. Tá? E isso é muito importante para nós criarmos um padrão nacional de competências, né, de competências de conhecimento e de habilidades. Bom, a próxima etapa é onde ele se forma. Também existe uma norma técnica específica para tratar sobre o campo de treinamento, os dispositivos que são utilizados tanto para os treinamentos de combate a incêndio, resgate técnico, que são competências da formação profissional do bombeiro civil. Também a norma específica de quem forma o bombeiro civil, quem é o instrutor. Então, nós temos a qualificação do profissional, nós temos onde ele se forma e quem instrui, quais são as competências necessárias para qualificar um instrutor. Bom, e finalmente a norma, que é bem importante para o trabalho desse profissional, é como ele trabalha, todos os requisitos das suas atribuições, que são totalmente aderentes e compatíveis com a classificação brasileira de ocupações, assim como as suas medidas de saúde e segurança ocupacional, né, em relação à proteção individual, em relação às condutas dentro das suas atividades, principalmente no atendimento às emergências. Tá? Então, temos um compêndio de normas que eu vejo como extremamente importante que sejam utilizadas na referência da regulamentação da Lei 11.901. Por quê? Passamos a ter um critério nacional. Hoje, nós sabemos que cada estado adota um critério diferenciado, com legislações específicas para cada um dos estados. Inclusive, legislações que a gente já comentou a respeito no passado, que são legislações que tratam sobre regulamentação de profissão, o que não pode numa legislação estadual. Isso é uma atribuição e competência de leis federais. Né? Então, a própria Constituição cita a respeito disso. Ok? Então, adiantando um pouco mais, não está avançando aqui? Acho que está sem pilha. Não está ainda. Bom, em resumo, para não perder tempo, enquanto vai avançando ali, que só 6 minutos, então acho que é melhor eu falar um pouco mais. Então, nós temos na ABNT já criado um critério, desde 2000, sobre a profissão de bombeiros civis. Lembrando que a profissão de bombeiro civil existe há mais tempo do que isso, mas ela foi incluída na normatização a partir de 2000. Então, em 2000 foi a primeira norma publicada que tratava a respeito disso. Em 2002, ela foi inserida na classificação brasileira de ocupações. Então, bombeiro civil, ou seja, o bombeiro de segurança do trabalho, que foi esse o título inicial, foi inserido em 2002 no CBO, na classificação brasileira de ocupações. Pode deixar, vou falar, acho que vai ficar mais fácil. Tá? Em 2011, teve, então, a revisão desta classificação,
criando, então, o bombeiro civil, com suas atribuições. E as atribuições do bombeiro civil envolvem não somente a restrição ao combate a incêndio, mas também o resgate técnico, atendimento pré-hospitalar, atendimento para os perigosos, e isso está descrito na classificação brasileira de ocupações, que é do Ministério do Trabalho. Um equívoco comum de acontecer é a interpretação da Lei 11.901, onde diz que o bombeiro é exclusivamente para combate a incêndio. Quando fazemos uma leitura da primeira edição da NBR, lá de 2000, vai ver que era exclusivamente de combate a incêndio, para ele não ser lotado para outras atribuições, como mecânico, manutenção predial, entendeu? Mas o próprio CBO já desmistifica isso, onde descreve, nas classificações das ocupações, todas as atribuições do bombeiro civil, que não se limita a combate a incêndio, e as próprias NBRs, as normas brasileiras. Por isso a importância de uma regulamentação que utilize como referência as normas. Assim, criamos uma uniformidade nacional para que seja utilizado para todas as situações do bombeiro civil, da sua formação até a sua aplicação no trabalho. E as normas nós temos, e são normas técnicas elaboradas para a sociedade e pela sociedade. As normas técnicas da ABNT são feitas para a sociedade, né? E estão disponíveis para isso. E isso diminui também o grande impacto que nós temos sentido das legislações estaduais. Então, alguns estados possuem legislações específicas, outras não. Lembrando, mais uma vez, competência para regulamentar a profissão é competência de atribuição da União. Normas estaduais não têm essa competência legal, tá? Então, é muito importante a gente ter esse conceito em vista, tá, ok? Na verdade, teria muito mais coisas para apresentar. Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui ainda. Somente 1 minuto. Tá? Deixa eu ver. E, finalmente, né, a questão dos credenciamentos. A ABNT possui um setor ou uma certificação, e esse é um fator importante. A certificação, ela é voluntária, é o que vai trabalhar, é o que vai ajudar a competição no mercado. A competitividade no mercado vem pela certificação. O que não pode, e isso temos uma lei específica, né, de 2019, que é a Lei da Liberdade Econômica, criar credenciamento, cadastramento, qualquer nome que seja, de forma compulsória, tá, para exercício da profissão. Então, isso não pode também, né, isso infringe a questão da legislação. Muito obrigado, pessoal. Agradecer ao senhor Jorge Alexandre Alves e passar a palavra para o Humberto Lúcio da Silva Lima, que é administrador e gestor público. Som. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, né, essa audiência e parabenizar os bombeiros civis, porque hoje é o dia do bombeiro civil. Então, isso é muito importante. E dizer que o processo legislativo que a gente tem acompanhado para a regulamentação do bombeiro civil foi um processo longo, né? Nós vamos observar que houve uma PL em 91. Então, nós estamos comemorando aí, vamos dizer também, 32 anos que tentamos regulamentar a profissão de bombeiro civil. 8 mandatos e uma luta que vem acontecendo há longos anos, que a gente não vai encontrar em outra profissão, né? 32 anos não são 4 anos, não são 32 meses, mas são 32 anos desde que a PL 284 foi apresentada, né? Depois resgatada por outros parlamentares, como Chico Vigilante, né? Aprovado unanimemente em todas as comissões da Câmara, em todas as comissões do Senado, né? E a lei aprovada, né? Depois da lei aprovada, nós temos já décadas, aí vamos dizer que fazemos décadas, para tentar regulamentar a profissão. E diversos profissionais habilitados, qualificados, esperando essa regulamentação. Então, eu vejo, até na palavra do Coronel Rogério, né, que o bombeiro tem interesse, de uma certa forma, que seja regulamentado, né? E a nossa luta aqui é para a regulamentação. Então, eu solicito, né, como representante, como conselheiro de algumas instituições,
que hoje a nossa parlamentar, que comprou a causa, que está em prol da causa, seja esse canal junto ao Poder Executivo para que essa regulamentação aconteça, para que se crie esse comitê para discutir realmente quais são os requisitos, se vai fazer separação entre brigadista ou não, mas que seja regulamentado, porque eu vou aproveitar meu amigo siciliano, que está fazendo aniversário hoje, né? Ele, desde os 16 anos, está acompanhando essa lei. Então, 32 anos não são 32 dias. E temos muitos profissionais, muito pai de família, que precisam ser valorizados e precisam ser reconhecidos pela sua profissão. Eu acho que a pior coisa que tem é nós termos uma profissão que não é reconhecida. E o que nós queremos é que a profissão que já foi criada por lei, né, tenha agora sua regulamentação para que os bombeiros civis tenham dignidade de falar da sua profissão, como o brigadista também tem essa dignidade de falar sobre a sua profissão. Então, deputada, que a senhora seja esse intermédio entre o Poder Executivo para que a gente possa criar o que for necessário para a gente sair dessa saga de 32 anos e todos aqui tenham orgulho de dizer sou bombeiro civil. Palmas aí para o Dia do Bombeiro Civil e muito obrigado. Hoje é o Dia do Bombeiro Civil. Enfim, obviamente nós temos que discutir, inclusive, porque, segundo nós aqui escutamos, do Jorge Alexandre, o CBO prevê bombeiro civil. Então, é regulamentar bombeiro civil. Então, nós queremos essa regulamentação, com certeza. Então, eu passo, nesse momento, a palavra para o Fabrício Nogueira, que é da Universidade de Segurança contra Incêndios e conselheiro consultivo da Frente Parlamentar. Em seguida, eu vou passar para a Deise. Teve vários conselheiros que vieram hoje achando que eles iriam ser indicados a tomar posse. Boa tarde a todos. É muito bom estar falando aqui com vocês, representando aqui a Frente Parlamentar Prevencionista, como conselheiro consultivo. Queria agradecer ao Ceciliano, a deputada Érica Cocai. Esse trabalho que a gente vem discutindo não é um trabalho simples de nomenclatura, isso tem que ficar claro na nossa cabeça, é um trabalho que vai muito além, é um trabalho de salvar vidas, de prevenir acidentes, prevenir incêndios e explosões, que fique muito claro isso. Nosso objetivo é essa discussão. Regulamentar é uma discussão que a gente tem que ter, e quando a gente fala sobre a regulamentação, que é um currículo rápido, mas eu vou falar sobre ele, a gente tem que olhar para o ontem, falar da Lei 11.901, os pontos importantes, eu vou falar sobre o hoje e vou falar sobre como eu estou enxergando esse futuro e muito próximo. Tá?
Identidade, nós sabemos da identidade do bombeiro civil, a gente pode criar algumas críticas, perceber alguns erros e algumas falhas na Lei 11.901, é claro. O avanço que nós estamos hoje, graças ao Jorge Alexandre, graças à ABNT, a gente consegue perceber falhas na Lei 11.901, mas a gente não pode esquecer a nossa identidade. Nós temos uma identidade clara, nós somos bombeiros civis, sendo eles níveis básicos, líder ou mestre. Isso tem que ficar claro. Porque quando você tem a sua identidade clara, você já sabe, já tem o meu fundamento, agora eu sei para onde que eu vou. Então, primeiro ponto, claro, nós temos uma identidade, somos bombeiros civis e não brigadistas. E quando a gente, lá na ABNT, discutimos duas normas diferentes, uma para brigadistas, e conceituamos quem é o brigadista. Na hora que olhamos para a ABNT, quando discutimos a qualificação do bombeiro civil e discutimos claramente qual é essa qualificação, nós pontuamos de uma forma muito transparente a diferença entre brigadista e bombeiro. Brigadista é aquele profissional que atua na edificação e, caso haja alguma emergência, ele vai atuar nessa emergência. Tá? O objetivo claro, nosso objetivo que a gente não pode perder de nenhuma forma, em nenhum momento. Nosso objetivo é prevenção e atendimento a emergências, atuando na proteção da vida, meio ambiente e patrimônio. Tá? Hoje, qual é o nosso papel hoje do bombeiro profissional civil? Nós não podemos continuar deixando que vidas tenham valores diferentes no território nacional, e eu vou explicar claramente para você. Não é possível que lá no meu estado, no Rio de Janeiro, tenha 80 horas de qualificação para qualificar um bombeiro civil, enquanto em outro estado tenha 210. Lá no Rio Grande, em Santa Catarina, já está seguindo a norma da ABNT, que são os 330 para classe 1, e até 570 para classe 3. Enquanto nós fazemos um curso de 80 horas, a previsão da ABNT é 80 horas para teoria do fogo, entre teoria e prática. Olha que absurdo. Agora, quando eu faço isso, eu deixo claro uma coisa. A vida no Sul vale mais do que uma vida no Norte, por exemplo, no Rio de Janeiro. Porque a possibilidade de eu atender uma emergência com um bombeiro civil do Sul, de forma mais eficiente, é muito maior do que no Rio de Janeiro. Isso é claro. Quando eu formo mal, o atendimento vai ser mal. Não tem como. Não tem como. Valores vidas com valores diferentes. Então, regulamentar uma norma, uma lei nacional é importante, porque vida no Norte não pode ser menor, não pode ser maior do que uma vida no Sul. Mercado existente. Hoje nós já temos esse mercado. Hoje é uma fotografia do mercado de hoje. Nós temos o bombeiro básico, que está lá na Lei 11.901, que a gente não sabe exatamente, mas o mercado fala que é o bombeiro, de acordo com a 1408, que agora é a 16877, que vai falar sobre a qualificação do bombeiro. O líder, a gente hoje usa muito técnico de segurança do trabalho. Né? A gente está com muita dificuldade, mas agora vai pegar aí no tranco esse técnico em prevenção e combate a incêndio. E o bombeiro mestre é um engenheiro de segurança do trabalho, o cara que aprende muito pouco. A professora Deise vai falar com mais autoridade do que eu sobre esse assunto, mas ele aprende muito pouco sobre incêndio e ele vai ter que ser o bombeiro mestre. Hoje, nós não atendemos de uma forma eficiente o nosso problema. Então, a gente tem que ir um pouquinho para esse futuro. Essa foto foi tirada em Indaial, Santa Catarina, com o apoio de bombeiros voluntários de Indaial, onde eles cederam 7 viaturas. Nós tivemos presente mais de 54 bombeiros de diferentes estados, mais de 50 bombeiros voluntários. Ali na foto nós temos um instrutor da Tix Fire, da Universidade do Texas, tudo em um lugar só. Isso foi possível porque nós integramos poder público, né, um quartel público e quartéis de bombeiros civis, não são militares, eles são civis, ok? E foi um simulado onde nós acionamos a Defesa Civil, acionamos a ABQIM, acionamos quem tinha que acionar para fazer esse simulado. Foi uma coisa grandiosa. A importância da regulamentação. Nós precisamos regulamentar a Lei 11.901, porque só assim a gente vai conseguir explicar,
garantir uma fiel execução daquilo que é necessário para o mercado hoje e para o futuro. A gente está olhando hoje, mas a gente tem que perceber o que está acontecendo no futuro. Então, a gente precisa, e a gente não precisa inventar a roda. A Lei 6.514/77, que vai falar sobre segurança e medicina do trabalho, ela teve uma portaria, que é a 3.214/78, que eu, como técnico e engenheiro de segurança do trabalho, cansei de estudar, que vai regulamentar as leis as NRs, as normas regulamentadoras. Então, a gente já tem um arcabouço, já como fazer, agora é só executar a regulamentação da Lei 11.901. Já sabemos quem é o bombeiro, a gente falar não é apenas o item a ser cobrado na legislação estadual. O bombeiro civil, ele vai atuar no incêndio industrial, florestal e estrutural, vai atuar no resgate técnico, no atendimento pré-hospitalar, resgate técnico, atendimento pré-hospitalar e... Produtos perigosos, é o que estava faltando. Então, esse bombeiro civil já não é mais aquela figura que está somente na Lei 11.901, e é o mercado que ditou, e o mercado padronizou, apontando a necessidade, uma demanda para a ABNT a nível nacional, para gerar esse padrão de qualificação, como está escrito na NBR 16877. Nós temos uma identidade, nós sabemos para onde temos que ir, nós precisamos somente qualificar melhor esse bombeiro civil, para dar garantia que essa qualificação atende às emergências, às necessidades na indústria, na edificação, na floresta ou em qualquer tipo de emergência que venha a ser necessário essa mão de obra. Tá bom, gente? Muito obrigado. E é isso. Nós que agradecemos, Fabrício, e passamos, então, para a Deise Duarte, que é coordenadora e fundadora do Grupo de Pesquisas em Planejamento dos Riscos Tecnológicos e Ambientais, integrado na Universidade Federal de Pernambuco. E, em seguida, nós passamos para o Cristiano Augusto Vargas. Boa tarde a todos, cumprimento a todos, né, a deputada. Vou falar como professor, né? Então, a pesquisa está sempre à frente e para que a gente tenha essa aplicação prática, né, que todos nós utilizamos, né? Então, teria uma apresentação, mas como eu só tenho 6 minutos, vou falar, né? Então, o nosso objetivo aqui é dar uma visão de qual é essa perspectiva da engenharia de incêndio no Brasil, onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Eu sou técnica, eu vou falar como técnica, né? Então, o que é que a gente observa? Que a gente tem uma mentalidade, nós como coletivo, como sociedade, temos uma mentalidade prescritiva. O que seria isso? Precisa acontecer um desastre para que eu tenha uma lei. Um exemplo disso que eu posso citar, o afundamento da P36, que resultou na resolução número 5 da Agência Nacional do Petróleo. Temos o incêndio da Boate Kiss, que resultou na lei da Boate Kiss. Sem mencionar algo que é um marco para nós na engenharia de incêndio, que é justamente os incêndios em São Paulo, né? Que desencadeou, foi a força direcionadora que desencadeou toda essa discussão. E a gente percebe claramente que, na nossa definição de acidente de trabalho, se tivesse aqui, eu ia lhe dizer o número da lei, mas essa apresentação está disponível, né? Que nossa definição de acidente do trabalho, ela foca na atividade do trabalhador durante a sua atividade laboral. Isso é cultural, né? Porque a segurança do trabalho, como
Os senhores sabem, começou porque a gente tinha imensos acidentes na Previdência, e a gente, como sempre pensa de forma prescritiva, vai perguntar, e agora o que é que eu vou fazer? Então, há esta preocupação no trabalhador. Mas, se você observar a definição de acidente do trabalho da Organização Internacional do Trabalho, ela está dizendo o seguinte: acidente é todo o evento que resulta em incêndio, explosão e dispersão de efeito imediato ou retardado. Então, ela está falando de segurança do processo. Né? A segurança do processo vai mandar todo mundo pelos ares ao mesmo tempo. Né? E isso também já existe na nossa legislação. Quando eu preciso de uma licença ambiental, eu tenho que fazer um relatório, o EIA e o RIMA. O RIMA é você modelar incêndios, explosões e dispersão. É você responder ao seguinte questionamento: qual é a probabilidade do meu incêndio, né, do meu processo, né, que para ele, isso é incêndio, explosão e dispersão, matar uma pessoa ou um grupo de pessoas. Né? Então, a gente tem isso numa legislação federal desde 1981. Então, uma pergunta que nós nos fizemos é: e por que aqui nossa sociedade ela não tem essa percepção do risco de incêndio? A gente fez uma pesquisa no Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco, né? Um dos nossos alunos de doutorado, e a gente observou, né, que a gente precisa ter 135 princípios de incêndios com morte, né? E comparamos com outras cidades, né, em área e população da região metropolitana do Recife, e observamos que Milão, para ter uma morte, tem quase 3.000 incêndios. Então, a gente tem essa percepção, embora a gente não tenha esses dados estatísticos, que a gente não tem essa divulgação, então fica muito difícil eu dizer a você que a gente tem um problema e o quanto grave é o problema. A gente tem a sensação, por esses pequenos estudos, né, de pesquisa, que a gente tem um problema e que ele é grave. Aí a gente se perguntou, e por que nós, como sociedade, nós, como coletivo, não entendemos que tem um problema? Porque a gente tem problemas bem maiores do que, ao contrário, uma coisa que me chamou muita atenção, e ao Coronel Cristiano, que é que no Japão morrem muito mais pessoas queimadas do que de homicídio. Então, a gente é o contrário. Então, talvez isso dificulte nós, como sociedade, entendermos que temos um problema e que o problema é grave. Em contrapartida, o que é que a gente observa? Que a sociedade, né, ela pensa em termos de desempenho. Ela não pensa... Posso só um minuto? Só para concluir. A sociedade, ela não pensa em termos de prescritivos, ela pensa em termos de desempenho. O que a sociedade espera de todos nós, né, pesquisadores e todos nós que militamos nessa área, é que a protejamos. E nem sempre, quando a gente obedece às normas, a gente consegue garantir a segurança. No nosso estado, por exemplo, a maior parte dos incêndios acontece em edificações unifamiliares e a nossa norma é omissa. Né? Então, a gente, para pensar em termos de desempenho, a gente tem que entender o fenômeno físico. É a cultura de eu ter um critério de danos. Né? Então,
Eu acho que a gente está caminhando para esse sentido. Não só a gente como sociedade, mas o resto dos países, ele está caminhando no sentido de eu ter um entendimento do fenômeno físico. Pensar em termos do fenômeno físico é pensar em termos de desempenho, né? Eu estou à disposição de todos. Desculpe, mas o professor fala muito. Obrigada, Deise, obrigado pela exposição. E passar, então, ao Cristiano Augusto Vargas, que é coordenador da Defesa Civil de Várzea Paulista, conselheiro consultivo da Frente Parlamentar. E, em seguida, para o Wesley Pinheiro Batista. Onde você quiser. Bom, pessoal, muito boa tarde. Quero, em primeiro lugar, agradecer à deputada Érica pelo convite. Quero agradecer a cada conselheiro aqui presente. Quero agradecer a importância desse evento. Não tenho apresentação, mas queria explanar sobre o assunto, sobre o tema, que é de fundamental importância para uma profissão, que não é uma designação, é uma profissão. Instituída por lei, com CBO. A regulamentação, deputada, ela se faz muito importante. Eu faço parte da ABNT, também do Conselho, 4 normas eu trabalho, principalmente a primeira norma de incêndios florestais, depois da PR 1014. Porque muito bem colocado pelo Felipe é a questão do bombeiro florestal, ou do bombeiro civil florestal. É a importância desse profissional que trabalha junto. O bombeiro militar, ele tem a sua formação muito bem feita e atende muito bem estruturas. Mas a questão do florestal muda completamente a roupa, sua vestimenta. Eu sou gestor em proteção contra incêndios florestais. Só existem 3 no Brasil. 2 são militares e eu sou o único civil. Gostaria de ter mais gente. Gostaria que essa especialização aumentasse cada vez mais. Fazer parte disso e crescer o bombeiro civil, através da regulamentação, é algo que vai garantir o seu sustento. Deixarmos de falar que é brigadista, que ele só atende o princípio de incêndio. É importante isso. A regulamentação vai nos direcionar a esse trabalho deste profissional. Não existe competição. Existe apoio mútuo. E um fato que a professora Deise colocou muito bem aqui. Nós estamos num país que, infelizmente, ele trabalha a cultura da resposta. Eu, como coordenador de defesa civil há 10 anos, servidor público há 18 de carreira, vejo que temos muito que avançar. Somente com mortes, infelizmente, nós temos as adequações. Precisamos estar um passo à frente desse problema grave. Quando nós temos bombeiros civis aqui, dentro deste plenário, dentro desta comissão, é a importância da sua presença, não física só, mas de poder nos orientar. Saídas de emergência, extintores. Uma pessoa passar mal, você está aí com a sua pochete para atendê-lo. Você tem o dever, nós temos o dever de fazê-lo. E a regulamentação, junto com as normas da ABNT, que, deputada, eu acredito fielmente que devemos ter uma lei, um projeto de lei, e é uma grande oportunidade para a senhora, e eu tenho a plena certeza de que isso vai chegar, e eu vou estar vivo para ver isso. E hoje teremos um workshop, qual gostaria de convidar, em homenagem ao Bombeiro Civil do Distrito Federal, lá no SENAC. Busquem, vão, porque nós estaremos lá falando sobre a questão do técnico
de segurança contra incêndio, que está previsto em lei. Muito obrigado, deputada, e me coloco à disposição de todos. Nós que agradecemos, Cristiano. Passar a palavra para o Wesley Pinheiro Batista, que é coordenador nacional do Conselho Consultivo da Frente. E, por fim, para o Jackson da Silva Azara, que é da Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Distrito Federal, a Superintendência do Ministério Público, do Ministério do Trabalho e Emprego. Bom, vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui na casa. Parabéns à deputada pelo excelente evento, a todos da mesa. A profissão do bombeiro civil não é só uma profissão, né? É uma vocação. Não é para qualquer um. Enquanto todos estão... A sociedade sai de uma emergência, né? O profissional em si, independente da nomenclatura, né, que isso não muda o nosso comportamento, né, de ajudar o próximo, a gente vai de encontro à emergência e vai sanar ali as pessoas do perigo. Hoje a profissão é como se fosse uma igreja. Se não fosse a profissão, quantas pessoas, quantas vidas nós iríamos perder, né? E quantas vidas nós já salvamos? Né? Eu mesmo, não só vou falar do âmbito familiar, porque criei meus filhos, né? Tive toda a minha trajetória de vida, tenho 27 anos de profissão, usufruindo, né, desse trabalho, mas criei meus filhos também, mas muito mais do que isso. Quais são os meus feitos, o resultado que teve? Quando a gente dá uma palestra, o resultado que isso tem, que a gente não enxerga, né, além dos muros. Então, assim, tem efeito sim. Né? A gente realmente precisa se organizar, a gente precisa criar, né, essa regulamentação da lei federal. Existem outras profissões agregadas, como bombeiro municipal, bombeiro voluntário, bombeiro florestal, né, que também estão no mesmo grupo nosso, tá certo? Até porque o poder público hoje não consegue atender toda a demanda do nosso país. Nós temos a maior parte dos municípios brasileiros que não possuem esse serviço de emergência, né? E se é a questão de adequação à carga horária ou ao conteúdo, maravilha, nós vamos chegar lá. Nós vamos conseguir fazer 500 horas, 1000 horas, não é o problema. O que a gente precisa realmente é afinar os parâmetros, né, de qualquer tipo de detalhe, seja da formação, seja da competência, né, seja da experiência, seja da divisão, seja bombeiro aeródromo, que hoje tem essa divisão, né, bombeiro florestal também um pouco diferente, e aí sucessivamente. Mas é uma profissão nobre, senhores, muito nobre, que além de gerar emprego, salva vidas, e depois de, né, como foi falado aqui, acho que quase 30 anos ou mais, a gente precisa regulamentar. E regulamentando, né, essa lei federal, a gente vai, se Deus quiser, conquistar, né, o nosso, então, conselho, né, nosso Conselho Federal, e vamos realmente resolver os nossos problemas, até porque nós temos que ser fiscalizados pelo Ministério do Trabalho, entendeu? Eu acredito que não seja de competência do Corpo de Bombeiros criar legislação para fiscalizar o trabalhador, né, assim como foi falado aqui. Então, a gente tem essas questões em aberto, né? Então, isso vai gerar muito mais proteção, muito mais equiparação, até mesmo salarial para algumas categorias. Lá no Rio de Janeiro, eu sou do Rio, né? 80 horas lá. 80 horas a formação, né? A reciclagem é bem menos, acho que é 24 horas. Tem lugares que é 8 horas a formação do bombeiro civil. E, para isso, o que nós precisamos? Regulamentar, né, a lei federal e criar o conselho de classe. Isso é só um item para a gente não entrar no detalhe, né? Para a gente não falar de outras questões que acontecem. Tá? Mas a gente realmente precisa criar uma comissão para regulamentar e seguir adiante. Quem ganha com isso? A sociedade, o país. Aí eu acredito que as coisas vão caminhar para frente, né? Porque é triste, nós somos de um país de jeitinho. Tem um incêndio, a gente vai criar uma lei de jeitinho ali. A gente não resolve o problema totalmente. Não resolve. Entendeu? Então, a gente vive de desastre e a gente não está aprendendo. Lá no Rio foi palco
de alguns grandes incêndios ultimamente. Tá? Todos já devem ter esquecido, né? Inclusive, Boate Kiss a gente já passou, já esqueceu. Parece que esquecemos. Né? Aqueles que perderam nunca vão esquecer. Então, pessoal, a gente não aprendeu a lição. Tá? Não aprendemos a lição. Posso falar aqui com propriedade que coisas piores podem acontecer num shopping center, em hospitais, em aeroportos. Muito pior. Teve um incêndio há pouco tempo no aeroporto do Rio de Janeiro, ainda bem que foi num galpão longe. Porque se fosse na área de passageiros, ninguém sabe fazer nada. Você chega no hotel, você não tem uma integração com nada, não tem um folheto, ninguém te fala nada. Né? Hoje de manhã, a gente foi tomar café, as portas de emergência estavam abertas para poder as pessoas circular pela escada. Né? Então, a gente, assim, pessoal, sem o bombeiro civil, deixa eu resumir aqui, não precisa de extintor, não precisa de hidrante, não precisa de nada. Porque quem vai operar? A gente não pode contar com brigadista. O brigadista é voluntário. Ele não é obrigado a fazer nada. Se tiver uma emergência, ele pode simplesmente sair do prédio. Pode conduzir as demais pessoas, como também não. Então, a gente precisa criar essa proteção. E, como eu falei, a profissão nossa está alavancando e tem feito grandes resultados. Agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos, Wesley, e passamos então para o Jackson da Silva Azara e em seguida para o deputado professor Paulo Fernando. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, Érica, pelo convite. Na pessoa da Érica, eu quero cumprimentar a todos aqui na audiência e demais autoridades. Farei aqui uma leitura do documento que preparei. Ele está disponível já também. Uma análise técnica e jurídica, né, da Lei 11.901 de 2009 e uma proposta de criação do grupo de trabalho para a profissão do bombeiro civil. Farei aqui uma pequena introdução. A Lei Federal 11.901, promulgada em 2009, instituiu a profissão do bombeiro civil em todo o território nacional. Essa legislação trouxe avanços importantes e necessários para a área, estabelecendo diretrizes e requisitos para a atuação dos profissionais, visando a segurança da população e dos locais de trabalho. Neste artigo, realizaremos uma análise técnica e jurídica da referida lei, considerando seus requisitos, aspectos práticos e objetivos da profissão do bombeiro civil. Além disso, propomos a criação de um grupo de trabalho para aprimorar a implementação e desenvolvimento dessa profissão. Uma análise técnica seria na questão da profissão do bombeiro civil, tem como objetivo a principal prevenção e combate a incêndio, atendimento de emergências e prestação de primeiros socorros em estabelecimentos públicos e privados. A Lei 11.901 de 2009 estabelece que os profissionais devem ser capacitados para lidar com situações de risco, garantindo a segurança das pessoas e do patrimônio. Um dos requisitos técnicos definidos pela lei é a obrigatoriedade de certificação do bombeiro civil por órgão competente. Esse certificado atesta a capacitação do profissional para o exercício da função, assegurando que ele possui o conhecimento necessário em prevenção ao combate a incêndio, técnicas de resgate e atendimento pré-hospitalar. A lei também determinou que o dimensionamento de quadro de bombeiros civis deve ser realizado levando em consideração o tipo e o tamanho do estabelecimento, bem como o número de pessoas presentes no local. Essa medida visa garantir a agilidade da quantidade de profissionais, a demanda e a segurança necessária para cada situação específica. Nos aspectos jurídicos, do ponto de vista da Lei 11.901 de 2009, estabeleceu direitos e deveres tanto para bombeiros civis quanto para os empregadores. A norma determina que os profissionais têm o direito à remuneração compatível com função exercida, jornada de trabalho de acordo com a legislação trabalhista e acesso aos equipamentos de proteção individual, os EPIs, adequados. Além disso, a lei exige que as empresas contratem bombeiros civis devidamente registrados em órgão competente e mantenham seguro de vida em favor dos profissionais. Essas medidas visam proteger a categoria e garantir segurança e dignidade no ambiente de trabalho. Apresento, então, a proposta para a criação do grupo de trabalho, considerando a importância da profissão do bombeiro civil para a segurança da população e a necessidade constante de aprimoramento. Propomos a criação do GT, composto por representantes da Superintendência Regional do Trabalho, além de entidades de classe, empresas e profissionais atuantes na área. O GT teria o objetivo principal de promover estudos, debates e proposições que visem a atualização e aperfeiçoamento da Lei 11.901 de 2009.
levando em consideração o crescimento e a evolução da profissão do bombeiro civil. As normas técnicas da profissão, NBRs e ABNT, demandas da sociedade e melhores práticas nacionais e internacionais no campo de segurança contra incêndio e emergências. Entre as atribuições do grupo de trabalho, destacam-se: a. Avaliar a lei em relação aos objetivos propostos, identificando lacunas e necessidades de ajuste. B. Propor atualizações e adequações da legislação à realidade atual, considerando as demandas específicas do Distrito Federal. C. Promover a disseminação de boas práticas e conhecimentos técnicos entre os bombeiros civis. D. Estabelecer diretrizes para a formação e capacitação de reciclagem dos profissionais da área. E. Estimular a troca de experiências e cooperação entre empresas, órgãos fiscais e entidades de classe. Por fim, F. Acompanhar o desenvolvimento de tecnologias e métodos de prevenção e combate de incêndios, buscando sua aplicação prática na profissão. Concluindo, a análise técnica e jurídica da Lei Federal 11.901 de 2009 evidencia a importância da profissão do bombeiro civil e os avanços proporcionados por essa legislação. No entanto, é necessário um constante aprimoramento e adequação às demandas da sociedade e às transformações tecnológicas. Nesse sentido, a proposta de criação de um grupo de trabalho busca fomentar o diálogo entre os diversos atores envolvidos, promovendo a evolução contínua da profissão, de modo a oferecer cursos de formação, qualificação, treinamento de qualidade, devido sua especificidade, para a garantia da segurança de todos. Obrigado. Agradecer ao representante do Ministério do Trabalho e passar, então, a palavra ao professor Paulo Fernando, por 3 minutos. Pronto. Senhora presidente, queria cumprimentar pela iniciativa. Eu não poderia deixar de participar, já que eu sou membro titular dessa comissão. Esse é um assunto muito afeto, porque na condição de assessor eu acompanhei a tramitação da agora lei 11.901 de 2009, que regulamenta sobre a questão dos bombeiros. E também, diante de ser deputado, eu fui advogado da Associação dos Trabalhadores dos Bombeiros Civis do Distrito Federal. Mandar um abraço ao meu amigo Lima, aproveitar que hoje é o dia do Bombeiro Civil. E aí, senhora presidente, eu pesquisando aqui as proposições que estão tramitando, tem um PLC 89 de 2003, da lavra do ex-deputado Carlos Nader, que trata da aposentadoria especial, e com ele tem 149 proposições apensadas, inclusive uma da senhora, que é o PLC 85, que trata também da aposentadoria especial das mulheres, PMs e o Corpo Bombeiro Militar. Aproveitar e cumprimentar o Coronel Rogério, comandante Mônica, minha amiga, de tal sorte que todas essas proposições foram apresentadas antes da emenda constitucional 103 de 2019, a reforma da Previdência, que acabaram, obviamente, também sendo prejudicadas. De maneira que iria colocar à disposição nosso mandato, nosso trabalho aqui nessa comissão. Queria, inclusive, participar dessa frente parlamentar prevencionista, a senhora que, para também poder ajudar em relação a isso. O senhor que falou a respeito da criação do Conselho de Classe da Profissão de Bombeiro Civil, que não é iniciativa nossa, é uma iniciativa do Executivo. Nós, parlamentares, apenas podemos fazer indicação ao Poder Executivo para que possa propor a criação do Conselho. Então, e para finalizar, cumprimentar aqui o Felipe, que é o presidente dos sindicatos bombeiros aqui do nosso Distrito Federal. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Eu queria registrar a presença do Nonato, que é do Sindilurbe, e da FETRACOM, aqui do Distrito Federal, Sindicato dos Trabalhadores de Limpeza Urbana, do Orlando, que é do Sindiclubes, e do Wilson, que é do Sindicato dos Instrutores do CEAME. Então, portanto, feitas as considerações, eu vou passar para o Felipe, para que ele possa fazer as considerações finais, e em seguida nós vamos traçar os encaminhamentos desta reunião. Pessoal, hoje nós demos um passo muito importante em busca da regulamentação da Lei 11.901 e do reconhecimento da profissão de bombeiro civil.
Eu acho que em todas as falas que nós tivemos aqui hoje ficou claro quem é o bombeiro civil e aonde ele atua. É preciso lembrar também que todas as licitações que se tem hoje no Distrito Federal, elas chamam para a contratação de uma equipe de brigada de incêndio composta por bombeiros civis. Então, aqui na Câmara, quando sai uma licitação, se contrata uma empresa que ela forneça o serviço de bombeiro civil. E assim acontece em todos os outros locais. Não há mais espaço para a gente achar que essa profissão não existe ou tapar o sol com a peneira. É momento da gente realmente avançar e trazer dignidade à vida de cada um desses profissionais que atuam nessa área, independente da modalidade da contratação, seja terceirizado, seja quem trabalha em hospitais, quem trabalha nos incêndios florestais, em feiras, em condomínios. A gente precisa valorizar esses profissionais. Vai ser criado esse grupo de trabalho, tá? Onde a gente teve essa discussão aqui. A gente tem já algumas coisas prontas aqui dentro de Brasília, a gente já vinha discutindo isso, mas agora eu tenho certeza que esse documento vai sair com muito mais força para defender essa profissão, porque vai ter a mão de cada um dos senhores, vai ter a mão do nosso companheiro ali, que é presidente do Sindicato do Rio de Janeiro e de outros estados também. Assim, a gente espera construir um documento que atenda a todo o Brasil. Muito obrigado, pessoal, a presença de todos. Bom, eu queria agradecer aqui a presença dos que compuseram a nossa mesa, do Jackson da Silva Zara, do Felipe Araújo Souza, do Jorge Alexandre Alves, do Fabrício Nogueira, Cristiano Augusto Vargas, Wesley Pinheiro Batista, também da Deise Duarte, Humberto Lúcio da Silva Lima e do Rogério Alves Dutra. Agradecendo muito essa discussão e pontuar o seguinte: nosso objetivo aqui é o objetivo de construirmos as condições para a regulamentação da profissão. Nós não queremos, neste momento, pensar em alterações da própria legislação, porque isso envolve uma tramitação que tem uma morosidade muito grande e nós temos pressa. Nós temos pressa de regulamentar a profissão de bombeiro civil, até porque aqui os concursos são feitos, ou seja, os contratos e as licitações são feitas para bombeiros civis, e nós acreditamos que brigadista não existe, é bombeiro civil. É o bombeiro civil que nós temos aqui no nosso país, e isso precisa ser regulamentado. A construção do Conselho, aqui já foi dito pelo deputado, o Conselho é uma autarquia. Então, portanto, nós podemos fazer um projeto de indicação para o Executivo, mas é uma prerrogativa do Executivo. Ela não pode ter a iniciativa do Poder Legislativo. O que nós queremos assegurar nesta regulamentação é que tenhamos todos os elementos para que não haja nenhuma dúvida de quem quer que seja, de que a lei, aliás, não deveria haver dúvida que é bombeiro civil, porque nós temos uma lei que é uma lei que fala sobre isso. Então, portanto, as dúvidas elas são construídas a partir de algo que não está concretizado na própria lei. É bombeiro civil. Então, bombeiro civil, portanto, nós precisamos fazer com que essa lei se traduza em um dispositivo ou em uma regulamentação que deixe absolutamente claro para quem quer que seja, ou nítido para quem quer que seja, quais são as condições de funcionamento ou de exercício desta profissão, que é uma profissão, eu repito, absolutamente fundamental para a sociedade. Hoje é muito difícil que a gente consiga imaginar que a existência de qualquer cidade é sem a presença dos bombeiros civis. Os bombeiros civis estão aqui na Câmara, nós somos absolutamente gratos, porque cada uma e cada um de nós tem uma história onde um bombeiro civil nos ajudou a salvar vidas, nos ajudou a estar preservando o próprio ambiente. Então, portanto, é uma expressão de gratidão pelo exercício da profissão dos bombeiros civis em todo o país. Portanto, nós queremos fazer esta regulamentação, mas queremos fazer esta regulamentação em diálogo com o Ministério do Trabalho.
Então, portanto, o diálogo com o Ministério do Trabalho. Para que nós possamos ter um diálogo profícuo com o Ministério do Trabalho, nós achamos que é muito importante que possamos ter uma proposta a mais concreta possível. Não significa que a proposta que nós vamos construir será aceita de forma integral, isso é um processo para ser apresentado ao Ministério do Trabalho e, a partir daí, se estabelecer uma discussão ou uma negociação com o Ministério do Trabalho. Nós estamos colhendo as assinaturas para frente. A frente ela terá um conselho consultivo, como a frente, como já tivemos. As frentes, elas duram o período de uma legislatura. Como nós estamos no início de uma outra legislatura, as frentes anteriores, todas elas deixam de existir e, portanto, nós estamos colhendo essas assinaturas. Quando tivermos as assinaturas necessárias, nós vamos cadastrar a frente e aí nós vamos fazer a eleição do Conselho Consultivo, o lançamento da frente e a eleição do Conselho Consultivo. Esperamos que até lá nós já tenhamos avançado nessa discussão com o Poder Executivo. E a nossa sugestão é que, a partir do Felipe, que é aqui do sindicato aqui do Distrito Federal, é que nós possamos colher os nomes, e nós já temos a BNT, outras pessoas são fundamentais de que esteja neste grupo, para que nós possamos ter uma proposta a mais clara e a mais concreta possível, eu diria, a mais nítida e concreta possível, para que nós façamos essa discussão com o Ministério do Trabalho. Nós já vamos, a gente acha que seria muito importante que ainda este mês nós tivéssemos esta proposta. Essa proposta nós podemos fazer uma reunião virtual, quem sabe, para que nós possamos apresentar a todas as pessoas, quem sabe uma outra audiência pública, para que nós apresentemos uma proposta concreta para ser encaminhada e discutida com o Ministério do Trabalho. Então, nós queremos regulamentar a lei, e não modificar a lei, que envolve um outro processo, que é um processo muito mais longo e muito mais incerto, em função de que ele vai depender das condições das relações de forças favoráveis aqui no Parlamento. Então, portanto, nós estamos tirando como encaminhamento que nós construamos um grupo de trabalho que ficará, as pessoas que querem participar dessa discussão, e podem fazê-lo a partir do Felipe, para que tenhamos esse grupo apresente uma proposta. Essa proposta a gente pode, numa reunião, ainda que seja virtual, apresentar para que tenhamos mais contribuições, se for necessário, e, a partir desta proposta, nós vamos estar com o Ministério do Trabalho para fazermos a discussão de regulamentação da lei. A lei existe, como aqui já foi dito, ela é uma lei, existe 2009, nós estamos 14 anos por volta disso, que a lei está em vigor. E até hoje nós encontramos de forma injustificada incompreensões acerca de ser bombeiro civil, não ser bombeiro civil e tal, e tudo isso que nós estamos vivenciando permanentemente. Por isso, a importância de regulamentar, para que não haja qualquer tipo de dúvida acerca das coisas. A regulamentação, ela vai falar de formação, ela pode falar de jornada, ela pode falar, inclusive, de piso. Ela pode ter outros elementos a serem impostos. Ou ela pode falar exclusivamente sobre a questão da nomenclatura, das atribuições e tal, que é o mais pertinente, se tratando de uma regulamentação, de uma legislação que já foi aprovada desde 2009. Ou seja, falarmos de atribuições e formação. Esse é o centro da discussão. Isso não prejudica a possibilidade de fazermos outras discussões a posteriori e de entrarmos com outras proposições legislativas, acerca de jornada, de aposentadoria especial, outras coisas que são importantes e fundamentais para valorizar a profissão. Mas, neste momento, a regulamentação, ela é basicamente uma regulamentação de atribuições e formação para o exercício da profissão. Eram estes os encaminhamentos que nós queríamos dar, mas, antes disso, de encerrar esta audiência pública, eu vou aqui dizer que nós estamos oferecendo um certificado
E o certificado é com as entidades que aqui estiveram participando desta mesa, que é um certificado desta audiência pública, mas também lembrando o dia de 1º de junho, que é o dia do Bombeiro Civil, e vivam os bombeiros civis, que são importantes para as nossas vidas e que são importantes para que nós nos sintamos seguros e seguras. E aqui, os homenageados, nós estamos atestando que demonstraram excelência e comprometimento ao participar de iniciativas importantes para o desenvolvimento da profissão de bombeiro civil em todo o território nacional. Eu queria apenas lembrar, e nós vamos aqui estar chamando as pessoas, mas as pessoas não precisam se deslocar agora para que elas possam estar, enfim, tendo acesso ao seu certificado. Eu falo do Rafael Valadão, Wesley Pinheiro contribuiu com a nossa discussão, Cristiano Vargas também, Fabrício Nogueira, do Evandro Francisco da Silva, Felipe Araújo Souza, Aristóteles de Melo Castro, Pedro Pereira Lessa, Claudomiro Soares, Edinalva Rosa de Oliveira, Deise Duarte, Humberto Lúcio da Silva Lima, Wilson Moura de Moraes, Arnaldo Correia de Oliveira, do Sindiclubes, anunciar a presença do Arnaldo, é uma alegria tê-lo aqui, Arnaldo, e do Raimundo Nonato Sindilu, porque nós já falamos da presença do Arnaldo e do Wilson também. Então, portanto, essas pessoas, os certificados estão aqui, podem colher o seu certificado após o término desta audiência. Então, para que nós tenhamos bastante claro quais são os encaminhamentos que aqui foram postos, nós vamos criar um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho será colhido as intenções de participar dele pelo Felipe, e a partir desse grupo de trabalho nós faremos a discussão sobre a regulamentação, que tem como eixo fundamental as atribuições, nomenclatura e também formação para o exercício desta profissão. Este grupo e a frente parlamentar, tão logo ela seja instalada, nós vamos precisar ter as assinaturas necessárias, nós vamos instalar a frente, e depois de instalação da frente, nós vamos estar instalando o Conselho Consultivo, que é um Conselho Consultivo composto pelas pessoas que querem contribuir com essa discussão. Nós podemos elaborar outras proposições legislativas. Acho que deveríamos trabalhar na perspectiva, talvez, de piso, de jornada, a ser discutido. Piso, jornada, aposentadoria especial, mas, neste momento, eu acho que a nossa urgência é regulamentar para que nós possamos caminhar e dar concretude à vontade do povo brasileiro, através do Poder Legislativo, que fez a lei dos bombeiros civis. Então, eu, antes de encerrar esta audiência, gostaria de convocar os parlamentares que participam desta comissão para uma reunião ordinária na próxima quarta-feira, dia 7 de junho, às 10 horas, deste plenário 12, do anexo 2 da Câmara Federal, onde nós iremos discutir os itens de pautas. Mais uma vez, parabenizando todos e todas que exercem a profissão de bombeiros civis, dizendo que nós reconhecemos aqui e fazemos desta audiência pública um ato também simbólico de agradecimento ao exercício da profissão, de agradecimento ao trabalho que vocês fazem cotidianamente, do reconhecimento do caráter imprescindível deste trabalho a ser exercido, com todos os nossos agradecimentos, nossa gratidão e nossas homenagens aos bombeiros civis, o nosso compromisso de trabalhar com a regulamentação e construir as condições para o conselho de classe. Porque há que se ter um conselho de classe, que ele vai elaborar a fiscalização do exercício profissional da própria atividade, e, ao mesmo tempo, ele vai também estar defendendo e atento às condições de funcionamento, das condições de trabalho efetivo de cada pessoa que está na profissão de bombeiro civil. Então, que nós nunca esqueçamos, nós estamos aqui
falando que o dia 1º de junho é o dia do bombeiro civil. Aqui nós estamos homenageando os bombeiros civis e criando uma construção para que possamos regulamentar a profissão, para que nós possamos valorizar quem valoriza as nossas vidas, o nosso cotidiano e que valorizam a nossa própria cidade. Por isso, vivam os bombeiros civis no nosso país. E assim declaro encerrada a presente audiência.